Sabe aquela sensação de estar com o inglês preso? Você quer falar, mas não consegue. Você até entende o que te dizem, mas na hora de falar, trava. Eu já passei por isso um dia quando eu era aluno. Sim, o teacher aqui já foi um aluno travado. Eu até me comunicava, mas eu não me sentia 100% seguro, fluente. Até que eu descobri 3 conceitos que mudaram tudo. E o terceiro conceito é tão poderoso que vai fazer você repensar todo o seu aprendizado. Mas antes de revelar os 3 conceitos, deixa eu te contar um fato interessante que aconteceu comigo na minha jornada de aprendizado do inglês. Eu tinha 14 anos e tive a primeira chance de falar com um gringo em inglês. Ele estava hospedado na casa de uns amigos da minha família e eu cheguei para me apresentar e mandei aquela frase que um monte de gente que tem medo de falar inglês costuma mandar. I'm Carlos, sorry about my English. Aí o gringo me olhou com uma cara estranha e disse: você não precisa se desculpar. Eu não estou aqui para analisar o seu inglês. Eu só quero ser seu amigo. Eu só quero conversar com você. E quando a ficha cai, você se liga que não é necessário ter um super inglês. Você tem que usar o inglês que você possui no momento. Na época que eu estudava inglês, eu tinha um conhecimento bom de gramática, tinha até um bom vocabulário, mas eu sentia que algo estava faltando, faltava aquele algo mais para o meu inglês. Era frustrante para não dizer outra coisa. Eu não conseguia me comunicar naturalmente. Mas esses 3 conceitos que eu vou te ensinar agora não somente melhoraram a minha fluência, como também revolucionaram a forma que eu ensino o inglês. Até hoje eu uso esses conceitos. E o melhor, eles funcionam para qualquer nível de inglês. Então, a partir de agora, não tem mais sorry about my English. Eu vou te dar 3 conceitos para você destravar o seu inglês de vez. Muito importante mencionar que esses conceitos são disruptivos, eles fogem do tradicional. E eu adaptei eles para a tecnologia atual com o uso de aplicativos e inteligência artificial. E eles são 100% eficazes se você fazer do jeitinho que eu vou mostrar aqui. E o primeiro conceito: não se preocupe com gramática, foque em chunks of language. Eu vou até trocar de tela aqui. Olha só, não se preocupe com gramática, foque em chunks of language. Teacher, não precisa de gramática? Nesse ponto aqui não, eu vou tirar a gramática da sua vida. Olha que importante isso aqui. Vou tirar a gramática da sua vida com chunks of language. Mas teacher, o que são chunks of language? Vamos lá. Tá aí um chunk of language. Would you like some? Você gostaria de um pouco de? Ah, teacher, quer dizer então que o chunk é uma frase praticamente pronta com um espacinho onde eu completo com o que eu quero? Sim! Tá aí, ó, a definição de chunk. São combinações de palavras que montam uma frase praticamente pronta. Você só troca o espacinho ali e a frase está pronta. E aí você consegue centenas, milhares de combinações. Olha o poder disso. E qual é a chave? Qual é o segredo? Você entender que esse chunk aqui é a ferramenta oferecer. Se você conseguir ligar isso com a ferramenta oferecer, que está na sua caixinha de chunks, você lembra, would you like some é a ferramenta oferecer. Você simplesmente memoriza a ferramenta oferecer e só completa com o que você vai oferecer. É assim, a partir do momento que eu entendi que isso aqui é a ferramenta oferecer, eu passei a usar sem pensar. Porque se eu paro para pensar que would vai modificar o verbo to like e o gostar vira gostaria. O some eu uso para incontáveis. Se eu parar para pensar gramatiquês, eu travo. E aqui eu tiro, porque would you like some para mim é a ferramenta oferecer. Vamos lá. Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café ou um café, adaptando, você pode adaptar. Would you like some chocolate? Você gostaria de um pouco de chocolate ou de um chocolate? É a ferramenta oferecer. Memorizou isso aqui como uma ferramenta oferecer, você sente o inglês. Você não precisa pensar em gramatiquês. Mais uma aqui. How can I get to... Como posso chegar a ou ao? É a ferramenta pedir direções. Ferramenta pedir direções. Lembra isso aqui? Não precisa de gramatiquês.
How can I get to the hotel? Como posso chegar ao hotel? How can I get to the train station? Como posso chegar à estação de trem? How can I get to the mall? Como posso chegar ao shopping? Olha só o poder disso. A partir de uma base, com um espacinho, que é a ferramenta pedir direções, você cria centenas, milhares de combinações. Olha o poder disso. Mas aí, você me pergunta, mas teacher, como é que eu vou conseguir esses chunks? Vou tirar da minha cabeça? Tirar da minha cabeça? Não. Inteligência artificial. Pode usar qualquer uma. Eu prefiro o ChatGPT. E vai digitar esse comando aí. Gere 20 chunks super úteis de inglês com espaços em branco para completar. Dê exemplos de uso com tradução. Aí ele te dá 20 chunks. Pode aumentar o número? Pode. Eu geralmente peço 10 ou 20 para a inteligência artificial me trazer o melhor que ela conseguir. Olha só o primeiro chunk. I'm really looking forward to... Isso aqui é o quê? É o chunk. Estou realmente ansioso para fazer X coisa. Essa aqui é a ferramenta. Estou ansioso. Como você fala que está ansioso por alguma coisa? Essa ferramenta. Número 2. Can you give me a hand with... Você pode me dar uma ajuda? Pode me ajudar? Pode me dar uma mão? Traduzindo literalmente, é a ferramenta pedir ajuda. Encarou o chunk como a ferramenta da sua caixinha, você simplesmente tira a gramática da sua vida e pode criar centenas, milhares de combinações a partir de uma frase base. Isso aqui salvou o meu inglês. Isso aqui salvou o meu inglês. O terceiro conceito é muito mais poderoso ainda, mas isso aqui foi o começo da salvação do meu inglês. Se você não quer aprender inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais, não clique no link da descrição desse vídeo. Por favor, não clique. E o segundo conceito que me ajudou a destravar meu inglês é esse aqui. Aumente o seu vocabulário de maneira inteligente. Eu não vou dizer um palavrão aqui, mas a maneira menos inteligente de você acumular vocabulário, ter um portfólio vasto de palavras, de construções, é decorando listinhas. Não decore listinhas, por favor, isso vai matar o seu inglês. O que você tem que fazer é utilizar o conceito número 1 no conceito número 2. É você acumular chunks of language. Isso aqui te ajuda a destravar. Mas aí você me pergunta, mas teacher, como é que eu vou acumular isso aí se eu não posso fazer uma listinha? Eu não posso pegar e botar tudo num caderno ali e ficar lendo isso aí? Antigamente eu fazia isso e era pouco eficaz. Mas hoje você pode colocar esses chunks no seu celular. No celular, teacher? Sim, você pode usar eles em aplicativos inteligentes de revisões espaçadas. Isso aqui é o ouro, o ouro. Pega os chunks do conceito 1, joga no celular dentro do aplicativo de revisão espaçada. Isso vai aumentar, no mínimo, 75% da sua retenção de vocabulário. Consequentemente, na hora de falar, você consegue acessar mais facilmente as frases e você vai deslanchar, vai desbloquear o seu inglês, vai destravar o seu inglês. Mas, teacher, qual aplicativo eu uso? Vamos lá. Eu tenho 2 aplicativos para te indicar. Um é o Anki e o outro é o Memrise. Eu uso o Anki no meu curso fechado, onde você aprende inglês 5 vezes mais rápido que os cursos tradicionais. Esse Anki, para mim, é o melhor do mundo. Para mim, é o melhor aplicativo de memorização do mundo. Ele te ensina como se fosse um jogo. Eu vou te mostrar aqui um pouco do Anki funcionando para você entender. Você configura ele do jeito que você quiser. Porém, vou mostrar como eu uso no meu curso fechado. Eu estou com o meu Anki na tela e aqui tem uma pergunta. Em português, vou tentar adivinhar em inglês. Ok? Vamos lá. Parece divertido. Vou tentar adivinhar. Sounds fun. Aperta o botão. It sounds like fun. Eu não falei it sounds like fun. Faltou o it. Obviamente que eu posso falar assim o it, mas eu não acertei totalmente. Então aqui embaixo tem uns botões que eu tenho que graduar minha resposta. Eu vou falar que foi bom, eu não acertei totalmente, então apertei bom. O aplicativo entende que eu não acertei totalmente, então ele vai repetir mais vezes essa frase, porque eu não acertei totalmente. Agora eu vou errar. Que tal irmos ao cinema? Why don't we go to the cinema? How about going to the movies? Muito diferente do que eu falei um pouco errado também. Então aqui eu vou apertar o botão laranja, difícil. E assim o aplicativo vai filtrando os seus padrões de memorização
e ele vai repetindo aquilo que precisa ser memorizado e o que não precisa, que você já sabe, ele demora mais para aplicar, te mostrar. E isso acelera em 75%, no mínimo, a sua memorização. E esse aqui é o conceito que realmente destravou o meu inglês. Foi chave definitivo para eu chegar no resultado que eu sempre quis. Não adianta eu só usar o 1 ou o 2, os primeiros conceitos, o 1 e o 2, se eu não colocar para jogo, não praticar. Output é resultado ou saída. Vou até trocar minha tela aqui. More output, mais resultado, mais saída. Quando você aprende o idioma, aliás, qualquer coisa na sua vida, você aprende primeiro ouvindo e lendo. Se você é uma criança, apenas ouvindo. Input, que é a entrada, só entra informação. A partir de um determinado tempo, você começa a produzir. Você começa a usar aquilo que você aprendeu, que é o output. No inglês, o output é falar e escrever. Aqui nessa aula, focar em falar, comunicação verbal. Então, nós temos que produzir isso. Então, nós primeiro recebemos, lendo, ouvindo, e depois nós temos que falar e escrever. Só que é o seguinte, qual é a tristeza da nossa vida? É que quando você está estudando qualquer coisa, você tem muito mais input do que output. Você recebe muito mais informação do que você produz. E qual é o objetivo aqui? É produzir mais, ter mais fala no inglês, mais conversação. Ó a barrinha subindo aqui. Qual é o nosso objetivo? É subir essa barrinha branca. É produzir mais output. E como é que eu produzo isso? Como é que eu falo mais inglês de maneira natural? Muito simples. Isso aqui é até o óbvio, né? Eu só consigo produzir mais se eu produzir. Uma maneira muito interessante é você conversar em grupo, mas é difícil conversar em grupo. Por quê? Primeiro, porque é difícil achar o grupo. Segundo, às vezes você é tímido. Às vezes, o grupo tem um desnível, tem gente melhor que você naquele momento, tem gente que não está com inglês tão bom, isso te atrasa. Então, um grupo nem sempre é a melhor maneira. Ou um professor particular para você bater papo. Às vezes é muito caro, né? Professor particular, nós sabemos. O que você pode fazer? Bem, eu tenho uma ferramenta, adaptei, né, para a nossa realidade, porque lá nos anos 80 eu tinha que sentar lá no meu grupinho de conversação. Hoje não. Pode praticar sozinho em casa. Ferramenta grátis, você controla o nível do seu inglês. Pode começar no básico lá de boas. E essa ferramenta te dá um feedback. Teacher, que é feedback? É uma análise do seu inglês. É como se fosse um professor particular. Que ferramenta é essa? O ChatGPT. Bora praticar conversação output com o ChatGPT todo dia e isso vai destravar o seu inglês. Vamos lá então, eu vou bater papo com o GPT. Vamos lá. Hey GPT, how's it going? Hey, I'm doing well. Thanks for asking. How about you? How's your day going? Oh, so far so good. I'd like to talk in English. Sounds great. I'm here to chat. What would you like to talk about? Well, my last weekend? Sure. How was your last weekend? Did you do anything fun or interesting? Well, nothing special. I just hung out at home and watched some TV shows. That sounds relaxing. What TV shows did you watch? Did you have a favorite? Oh yeah, I watched Reacher on Amazon. Nice choice. Reacher is pretty action-packed. Did you enjoy it? Yeah, it's one of the best series I've ever seen. GPT, stop the conversation, please. Can you analyze my English? Of course. Your English was clear and easy to understand. You used appropriate vocabulary and your sentences were well structured. Great job. Como você acabou de ver, bati papo com o GPT, você pode escolher o assunto, escolher o nível, pode dar o comando em português para ele, ó, eu quero falar usando inglês básico GPT, não fala, não puxa muito não, pega leve comigo. Aí você, no final da conversa, você pede para parar a conversa e pede para o GPT analisar o seu inglês, gramática, pronúncia, vocabulário, ele vai analisar, vai te dar um feedback como um professor particular de inglês. Não tem como você não destravar o seu inglês se você seguir esses meus 3 conceitos, fazendo isso todos os dias. Bem, você se lembra da promessa no começo dessa aula, que é te ensinar 3 conceitos para destravar o seu inglês de uma vez por todas. Bem,
o teacher aqui mentiu. Na verdade, são 4 conceitos. Eu vou te dar aqui um bônus, um presente, que simplesmente não existe em nenhum vídeo do YouTube aqui. Está aqui o seu bônus, o 4º conceito dessa estratégia maravilhosa que eu estou te mostrando para destravar o seu inglês. Os 3 primeiros conceitos são essenciais e esse aqui é a cerejinha do bolo. Aquele acabamento que vai deixar o seu inglês brilhando, porque aprender inglês com filmes e séries é muito divertido. Vou até trocar minha tela aqui. Vamos lá, protocolo English Flix de 7 dias. Como você vai aprender inglês com filme? Bom, primeiro vai escolher um filme ou série da sua preferência. Tem que ser uma coisa que você goste, né? Importante. E aí, você vai selecionar um trecho pequeno de 2 minutos. Trechinho de 2 minutos, não é o filme inteiro. No máximo 2 minutos. Por quê? Eu prefiro que você domine apenas 2 minutos de inglês na totalidade do que o filme inteiro ou a série inteira em pedacinhos. Aí não tem muita conexão. 2 minutinhos apenas, tá? Pega sua cena preferida, 2 minutinhos no máximo. Aí no dia 1 desse protocolo de 7 dias, você vai assistir a esse trechinho com o áudio em inglês e a legenda em português. Áudio em inglês, legenda em português. Assista várias vezes no primeiro dia. Aí, segundo dia, vai assistir o mesmo trecho de 2 minutos com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Troca a legenda para inglês. Assiste várias vezes. Por quê? Dia 1, já ficou familiarizado com a cena, já sabe o que é. Aí no dia 2, faz a conexão entre as palavras do inglês com o português. Fez isso, assistiu várias vezes, tem aí dos dias 3 a 7. Dos dias 3 a 7, você vai simplesmente assistir esse trecho de 2 minutos sem legendas, apenas com o áudio em inglês. Todos os outros dias aí, 3, 4, 5, 6, 7, totalmente inglês, sem legendas. E isso aqui vai te deixar com um inglês maravilhoso. Por quê? Olha só o raciocínio. É como você aprender a nadar. No dia 1, você está com áudio em inglês, legenda em português. Você está com aquela boinha na piscina. Tem medo de afundar. No dia 2, já está com uma prancha de isopor. Áudio em inglês, legenda em inglês. E dos dias 3 a 7, já está nadando, sem boia, sem prancha, com seu inglês livre. Se você praticar do jeitinho que eu mostrei na aula, você vai ter um ganho exponencial. Eu faço isso até hoje na minha vida. Eu dou aula de inglês e ainda pratico com o protocolo English Flix. Então, aplicando os 3 conceitos que eu te ensinei nessa aula, mais o protocolo English Flix, o seu inglês vai dar um salto exponencial e você vai destravar de maneira natural. E no próximo vídeo que eu estou apontando aqui, eu vou te mostrar como deixar seu inglês ainda mais natural, numa aula super imersiva e divertida. É só clicar.